Se tamanho menor que valor mínimo, retorne. O que mais? Tem a questão do lado do... Sim, aí você anda, né? Pincel, ponto, andar, tamanho. Menos decremento. Tanto faz se você decrementar aqui ou se você decrementar na chamada da função. O que importa é a lógica, né? Pincel, ponto, direita de 30 graus e blá, 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 blá. Então eu não lembro o nome das variáveis, eu não estou colocando tipo. Às vezes eu acho mais fácil escrever nesse pseudocódigo, tipo Python, tipo alguma coisa assim, do que colocar mesmo se, etc e tal. Pra vocês entenderem. Então, isso daqui é um pseudocódigo, onde você pode fazer um determinado nível de abstração. Se eu pedir um código, mas você não sabe fazer o código, você lembra só do pseudocódigo, você bota aquilo que você sabe. Você ok? Você dá uma parte do código e outra só para você misturar. Faz mistura. Mistura. O importante é fazer. Ok? Quando for o código mesmo, por exemplo, qual foi a próxima atividade que a gente fez depois dos fractais? Não, queimada. Queimada. Então, seja uma matriz. Tudo bem, estamos aqui. Meu povo. Faz diferença não. Tudo bem? Seja uma matriz que representa, olha que foto nostálgica, né? Que representa árvores, onde os uns são árvores e os zeros espaços vazios. Pensar alguma coisa para fazer aqui? Alguém do mal colocou fogo numa árvore que fica na primeira coluna. Na primeira coluna. Informe, faça um algoritmo que informe se alguma árvore da última... Vai colocar uma questão de cada ação, né? É bem capaz. Meu Deus do céu. Coluna será queimada. Olha que legal. O cara tocou fogo em alguma árvore da primeira coluna. Eu quero saber se esse fogo vai até alguma árvore da última coluna. Como é que faz? Só Deus, né? Fica mais besta do mundo. Vê aqui. Hã? Tudo bem, mas vocês estudaram a disciplina todinha para poder pensar nisso, né? E por que pareça, deve ser besta pra caramba, né? Tipo, chama recursão, se for para fazer recursivo. Chama recursão, se em algum momento a recursão chegar na última coluna, acabou. Não, nesse caso poderia ser, se eu passar a estrutura, por exemplo, poderia passar aqui a estrutura, poderia passar um pedaço do código, né? Int main, matriz, vector de int vet, sei lá, 10 por 10 por vector de int 10, tudo inicializado com 0, ou então inicializado com 1, inicializado com 0. Verificar ponta a ponta, vet. Aí você vai ver, testar para todos os elementos da primeira coluna. Será que algum desses elementos da primeira coluna leva fogo até algum elemento da última coluna? A funçãozinha recursiva que não deve dar 7 linhas. Ok? Vamos lá, terceira. O que a gente pode pedir para a terceira?
Terceira é o quê, meu? Terceira. Recursão, pronto. Recursão. Seu nome, pronto. Faça em pseudocódigo uma função recursiva que inverte seu nome. Seu nome. Void inverter nome. String. Nome. Ou então char nome int tamanho. A gente fez isso em sala, não foi? Fez. Fez sim. Fez com outra coisa, né? Nesse caso aqui, seria o que? Troca o primeiro e o último, aí chama recursão. Antes do último e depois do primeiro. Então, nesse caso aqui, seria tão simples quanto swap quem? Nome 0 com nome tamanho menos 1, que é o último, e depois inverter passando Mais um e tamanho. que come um de cada lado, né? Menos 2 ou menos 3? Menos 2, tamanho menos 2. Exato. Ó, pronto, já foi outra questão. Pilha também. Hã? Pilha, vamos fazer uma coisa de pilha aqui, né? Entenderam como é que é a prova? Não foi isso que a gente fez a disciplina todinha? Praticamente em todos os dias de aula? Vamos fazer a pilha aqui. Pilha. Pilha. Ó, pronto, pilha é. Escreva o pseudocódigo da criação de labirinto com pilha. Próxima. Vector, pronto. Vector. Faça o método. Como é? O método. É o reserve, né? Reserve do vector. Sexta. Esse 5 vai valer aqui só 0,3. Hã? Varia toda a sexta, né? Sei lá, 4 de Tudo bem. Então, faça o método reserve do vector e o front utilizando uma variável dummy para não retornar valor inválido caso o vector esteja vazio. O quê? Dummy. Vai lá olhar o vector. É bem facinho, mas é só criar uma variável. Quando o vector está vazio, você retorna a referência para onde? A variável estática lá que serve só para você não retornar a referência para um valor inválido de memória. Nós fizemos isso acho que 3 vezes na disciplina. Professor, eu faltei. Eu gravei. Listas. Lista, bora. Lista é bom. Listas. Listas. Faça o método clone para clonar uma lista a partir da outra. Fez? Mas tudo aqui a gente fez. Tudo a gente fez. O nó é o clone do nó. Não. Esse nó é um novo nó baseado no outro. E o meu next é o clone do next do outro. Acho que a gente fez foi semana passada. Foi semana passada. Ó, outro bom também, o método clone, o método
equals. Método equals. Saber se duas listas são iguais. Tem alguma coisa legal também? Ah, tá. Outra coisa legal seria, por exemplo, o inserir ordenado, que é uma das mais legais, né? E também é uma das mais difíceis. Inserir ordenado. O cara que sabe fazer inserir ordenado, sabe fazer o pushback. Não, é inserir ordenado. Ou então remover. Hã? Pronto. Ou então remover interativo. Pode ser. Não, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou explicando para vocês como é que eu invento a prova. Alguma coisa que dê para fazer nas 4 horas. Porque assim, ó, aí você tem que ser esperto. No sentido... Exato. Então, como muita coisa aqui... como muita coisa aqui é pseudocódigo, né? Às vezes você olha e diz, eu sei fazer isso daqui. Eu sei fazer isso daqui. Aí começa. Olha o tempo que leva para fazer uma questão. Faz de conta que você fez o labirinto. É mais essa da pilha porque é grande fazer o labirinto. Qual? Essa fazer o resto não. Não, mas é só um exemplo, mano. Não, mas sério, vamos ver. Só pra gente ver se a gente lembra. Como é o labirinto, como é o código do labirinto da pilha. Fura o primeiro, né? Fura o primeiro, empilha o valor. Enquanto pilha não estiver vazia. Aí faz o quê? Escolhe os vizinhos do topo. Não é isso? Escolhe os vizinhos do topo que não estão furados. Que não estão furados. Não, tem que ver se eles podem ser furados. E podem ser furados. O que mais? Escolhe os vizinhos. Sorteia um dos vizinhos, fura e empilha. Se não tiver nenhum vizinho furável, desempilha. Pronto, acabei a 4ª. Próxima. Posso fazer recursiva se quiser? Depende, se a função pedir compilha, compilha, então você não pode fazer recursivo. Se a gente pedir a criação do labirinto recursivo, então tem que ser recursivo. Então, as questões que são pseudocódigo, por exemplo, a sugestão que eu faço, se as tuas questões elas têm um nível de abstração muito grande, então o ideal é que você faça as subfunções. Por exemplo, função é furável. Exemplo, função é furável. Int posição para todos os vizinhos. Esquerda, direita, cima, embaixo. Se não for, se existir e não for parede, então aliás, se não tiver mais tá. Se existir para todos os vizinhos de cima, direita, se existe, não, se não existe ou não, ou é parede, para todos, não, peraí, eu quero saber se eu posso furar esse cara. Quando é que eu posso furar esse cara? Eu posso furar esse cara. Exato. Se pelo menos um dos colegas dele, se no máximo um dos vizinhos dele é furável, né? Quantidade de vizinhos furados recebe 0. Para todos os vizinhos, se não existe
ou já é furado, quantidade de vizinhos furados, mais. Se não é parede, né? Ali, ó. Se não é vizinho, ou já é, se não é parede, ou já é furado. Se não existe ou não é parede. Se não existe ou já está furado, então eu tenho um buraco para onde eu posso andar. Lembrando, né, o algoritmo. Se quantidade for maior do que 1, retorne falso. Ok? Se quantidade maior do que 1, retorne falso. Ok? Então essa é uma forma de pseudocódigo. Você vê que mesmo sendo razoavelmente complexo, o pseudocódigo não é complexo. Ok? Davi, mas tipo, se tu tem uma questão que tu pede o código em si. Certo. Não pede o pseudocódigo, mas tipo, você faz o código, mas vai fazer o pseudocódigo. Aí você apresenta o pseudocódigo. Mas a questão vale 1. A pessoa que fez o código normal, ela vai ganhar 1, e eu que fiz o pseudocódigo eu não ganho 1. Ganha, sei lá, meio. Ou então um pouco mais. Ou então se você faz de código a prova. Por exemplo, você faz de código. Uma dessas daqui que é interessante, ó. Remover todos. Remover todos baseados num valor. Int value. Remover todos os elementos que têm esse valor. Lembra que é uma função que, sei lá, às vezes é um pouco chata, que você tem que remover, atualizar a referência e etc. E ficar removendo, né? Para todos os valores, se ele é o elemento que eu vou remover. Então você salva a referência, remove, atualiza a referência. Se não removeu, anda. Isso sempre Hã? na minha referência eu só tenho teste, né? Sim, na lista simples. Ok? Então esse é o formato de prova, meu povo. O formato de prova é esse. Lembrando que o objetivo não é dar nota ruim para vocês. O objetivo dessa prova é avaliar. O principal objetivo dessa prova é ver se a disciplina está sendo boa, né? Ver o que é que tem que mudar para a disciplina do semestre que vem, ver o que é que vocês estão conseguindo absorver, o que é que vocês não estão conseguindo absorver, a maturidade em relação a código, a maturidade em relação ao raciocínio lógico. Mas mesmo que seja uma prova com muitos temas, não é para ser uma prova que você leve, sei lá, 4 horas de prova. Então uma dessas questões aqui a gente faz. Essa daqui que era para ser muito complicada, a gente fez o quê? Em 3 minutos? 5? Ok. Ok. Vamos lá. 6, sétima. Sétima é o quê? Listas. O editor de texto, né? O editor é uma coisa boa para você ver linguagem, né? Editor. Aí aqui poderia ser uma questão de... Poderia ser uma questão de linguagem. Uma questão de linguagem, né? Seja o código em C++ abaixo. Que como é uma questão de linguagem, aí a gente verifica a linguagem. Seja qual é o C++? Abaixo. Remova. Pronto, legal. Encontre os pares. Some e coloque no fim, até não ter mais pares. Sei lá, uma questão como essa daqui. Você pega uma lista de inteiros, lixo começado com 1, 2, 6, 3. Vai somar os valores dentro da lista. Calma. Um exemplo aqui. 1, 2, 6, 3, 8.
Imagina aqui, você tem que achar, você vai ficar rodando a lista, tá certo? Enquanto existirem toda vez que você encontrar duas pessoas do mesmo valor, você remove os dois, soma e coloca no final da lista. Então vamos ver como é que seria essa daqui. Qual é a primeira alteração na lista? 1 e 1 faz o quê? Soma, vira 2 e bota no final da lista. Então ficaria 2, 6, 3 e 3. Soma e bota no final da lista. Mas se a gente fosse fazer passo por passo, né? 1 e 1, soma e bota no final da lista. 6, 3, 3, 8. E aquele 1 vai virar 2. Agora eu vou ter o quê? 2, 2 vai virar 4. Teria 6, 3, 3, 8, 4. Agora eu vou ter 6, 8, 4, 6. Agora eu tenho 8, 4, 2. Só que em lista. Aí você vai ter interador começando no primeiro, a partir do next de primeiro, fazer o laço nos interadores. Aqui são 2 interadores, né? Se chegar no final, aí faz o quê? Pushback, desculpa, remove e reinsere. Remove e... Tá, minha sugestão já de cara, se tiver algum exercício desses para vocês fazerem, que você estiver trabalhando com 2 interadores, lembre, você não vai lembrar não, eu sei, tá certo? Mas tudo bem, quem não está prestando atenção não vai lembrar. Você tem 2 interadores, tá certo? Foi o mesmo erro que a gente teve aqui no algoritmo de ordenação. Quando você for remover os 2, lembre de remover o primeiro da frente. Tá certo? Remover o primeiro da frente. Porque se você remove esse, você atualiza, vai ficar um em cima do outro e pode bugar tudo, tá certo? Então você remove esse e depois remove o outro. Uma questão boa para vocês fazerem, é bem capaz de eu colocar isso na prova. 8ª, tem o que aqui? Listas. Ordenação. Faça o seu do código do Quick. Não, faça o código do Quick Sort. Quick Sort. O código do Quick Sort compactado, eu acho que deve ter umas 8 linhas. Quick Sort C. C precisa mais, então faz. Eita, internet boa. Que foi? Sim, já. Não, mas esse Quick Sort aqui é muito feio, mano. É porque tem muito comentário. E eu não gosto disso, não. Nona. Hash? Hash. A gente fala o que de hash? Sugestões? Pronto, remoção com realocação, boa. 10ª. Árvores. Tá com 10, Hã? Tá com 10 questões, 10, mas foi sem querer, mano. 10. Árvores. O que de árvores, mano? Árvores. O que de árvores? Vai querer aquela que para a direita vai... Remova.
Faça o pseudocódigo do algoritmo de remoção em BS-tree, árvore binária de busca. Encontre o filho, né? Se é o valor e o filho for e o valor, se não existe, retorne falso. Se existe e é o valor, retorne true. Assim, para procurar, né? Se existe e não é o valor, se o valor for maior, chama a recursão filho da direita. Se for menor, chama a recursão filho da esquerda. Né? Se existe e é o valor, aí agora, isso foi o encontrar, né? Se fosse para remover, existe e é o valor. Existe um valor de remover. Mas aí seria o quê? Existe e é o valor. Aí você faz. Se não tem filhos, remova, delete, retorne nulo. Se tem saldo da direita, retorna da direita. Se tem saldo da esquerda, retorna à esquerda. Se tem dois filhos, dê um passo para a direita, ande o máximo que puder para a esquerda, pegue esse nó, remova e substitua. Pronto. A gente fez ontem. Mas a gente não terminou não, a gente só começou a... Eu só expliquei a lógica. Só expliquei a lógica. Tipo, remover isso aqui, só que tem um monte de filho aqui. Aí como é que eu vou colocar? Então, pessoal, usa algo assim, é balanceado de forma que a gente tenha código e pseudocódigo, de forma que dê para fazer nas 4 horas, porque a ideia é que o pseudocódigo você não vai ter que adivinhar, né? Não existe debug no pseudocódigo. No pior pode acontecer, eu acho que eu escrevi essa palavra errada. Ó. Eu acho que não é assertivo, eu acho que é. Ok. Então, assim, algoritmo de pseudocódigo, ou você sabe ou você não sabe. Tem o que fazer. Remoção com marcação no hash. Aí você, mas eu não sei nem o que é isso, mano. Eu não sei nem o que é isso, mano. Remover com marcação, remover com realocação. Sim, é porque tem a remoção com realocação e tem a remoção com marcação. Então, no fundo, pessoal, eu acho que a disciplina toda tá aqui de alguma forma, né? Acho que tá escapulindo alguma coisa. Não, a disciplina tá toda aqui. A ideia é dia 23, de meio-dia do 23 a meio-dia do 24. Ok? Então, pessoal, sugestão começou a fazer 4 horas. Ok? Se você passar, não pode mais. Se você quiser fazer assim, lê a prova, aí vai se deitar, tira uns 15 minutos para pensar na vida, bebe uma água, bebe café, tudo bem. O tempo tá rodando. Não é verdade? Claro. Aí a pessoa tem que ter consciência de que não terminar o tempo, né? Exato, mas... Se eu não me engano, tem lá no negócio do fundo, tinha o... Não, mas eu vi uma só. Mas só que ele disse... Não, mas meu povo, é uma questão de consciência. Eu não vou ficar caçando se você ficou de tal hora a tal hora. Ok? É uma questão de consciência. Meu povo, ó, não, de boa. Se você fez uma disciplina boa, você vai passar. Se você se esforçou para fazer as atividades, você vai passar. Se você gastou tempo quebrando cabeça com ponteiro e tudo mais, etc., você vai passar. Eu estou aqui para lhe ajudar. Meu papel, tá certo? Meu papel não é embaçar que você não passe. Meu papel é tentar ser justo para que o seu esforço seja retribuído. E claro, que não seja injusto de uma forma que uma pessoa que não se esforçou
tenha privilégio sobre você que se esforçou. A minha briga não é contra a pessoa que não se esforçou, é para que o seu esforço seja justo. E é muito ruim quando você se esforça e uma pessoa que de forma injusta consegue algo melhor do que você, é ou não é? É muito ruim. Então, não é contra o cara que está fazendo isso, é a favor das pessoas que se esforçaram justamente. Então, se você se esforçou justamente, precisa ter medo de ficar, de ter crise, de ficar em branco, de ficar com dor de barriga, de sei lá o quê, entendeu? Não tem problema. Professor, eu estava no dia mau, eu estava ruim. Eu tive uma menina no semestre passado, para vocês entenderem. Professor, eu estava muito ruim, tinha acontecido uma coisa e tal, eu não consegui fazer a prova. Aí eu perguntei, você quer fazer uma arguição agora? Ela disse, tudo bem. Aí eu fiz uma arguição, pedi para ela fazer uns exercícios no quadro e pronto. Dei uma nota para ela passou. Entende que não é uma questão de caça às bruxas aqui. Seria no sentido de caça às bruxas se você é uma pessoa de má fé que está pensando injustamente ganhar do sistema. Mas se você se esforçou, meu filho, vai dar certo. Se você se esforçou até aqui, não tem por que você que está aqui não passar. Tudo bem? É só para saber se você vai passar com 10 ou com menos do que isso. Tudo bem? Mas não vão com essa mentalidade. Essa mentalidade reducionista, ela é sempre negativa. Ok? Então, se você... Não, mas eu estou falando sério, pessoal. Isso é uma questão de mentalidade. Essa mentalidade reducionista, ela já é uma autossabotagem de cara. Tá certo? Então, se você pensa, não, eu vou me esforçar para tirar um 7, passar com 7, você vai ser reprovado. Ok? Mentalidade reducionista é uma merda. Ok? Então, você tem que pensar assim, claro, eu poderia ter me esforçado mais, mas eu me esforcei, eu fui para as aulas, eu prestei atenção, eu tentei fazer atividades, eu pedi ajuda, então eu vou valorizar o esforço que eu tive. Ok? O 10, ele é uma coisa, entenda, o 10 ele é um conceito relativo, no sentido de, se você se esforçou, se você sentou, se você passou noite, se você tirou dúvida, você merece que o seu esforço seja valorizado. Entende como é que funciona a lógica? Não é um conceito absoluto do tipo, ele sabe mais do que eu, então se ele tirou 10 e ele sabe mais do que eu não posso tirar 10. Se você fizer isso, você está olhando só o aspecto técnico da coisa. E um profissional, ele é muito mais avaliado por vários outros aspectos do que só o aspecto técnico. Ok? Então, se tem duas pessoas, tecnicamente, entenda, 2 profissionais, isso eu digo enquanto selecionador de banca, de bolsista, de um catatal de coisa. Tenho 2 pessoas, uma que é 30% tecnicamente melhor do que a outra, mas a outra que, olha aí, esse daqui fez a prova, tirou 9, fez só as questões que conseguiu fazer e entregou a prova com 2 horas. Esse daqui fez a prova, tirou 8, mas ficou até o último minuto tentando resolver. Qual dos 2 eu seleciono? O que tirou 9 ou o que tirou 8? O que tirou 8. Esse cara aqui é muito melhor do que o cara que tirou 9. Porque o lance do esforço, da persistência, não aparece na nota. Ok? Então, tem muita coisa que o critério técnico não é suficiente. Ok? O critério técnico não é suficiente. Então, por isso que eu me dou o luxo de não fazer nota por atribuição trivial. Tipo assim, fez essa questão, bateu, não bateu, não é Moodle aqui, tá certo? No Moodle até ainda vai, mas aqui não é. É claro isso, meu povo. Porque às vezes eu fico com medo de ficar falando 1000 coisas e às vezes a pessoa está tão bitolada num só conceito que o aluno chega, não, mano, ele está mentindo, mano, não é isso. Tem gente que não acredita, por mais que eu fale, por incrível que pareça, tem uns 3, 4% que não acreditam, que vão pegar a questão do colega, que vão pegar da internet e que vão achar que eu não vou perceber quando bater o olho nela. Porque quando o cara está desesperado, né, acha, eu vou perder a minha bolsa, vou perder, sei lá, a Bia, vou perder tal coisa, então eu tenho que passar custo o que custar. Aí quando bate desespero, entra a lógica da autopreservação.
Então, que se exploda valores, que se exploda integridade, que se exploda tudo, né? Eu lembro de uma menina que eu chamei no semestre retrasado, que ela estava tirando nota ruim e não estava entregando as atividades, né? Eu chamei ela para conversar, ela falou de um monte de problema familiar que estava tendo e tal na época, aí que estava sem dinheiro, sem bolsa e tal, e não estava conseguindo entregar, mas que queria fazer. Aí eu perguntei, você não quer escrever um projeto de extensão não, para a gente submeter no ano que vem e aí você consegue uma bolsa? Ela disse, tá certo. Aí ela fez o projeto de extensão, né? Hoje ela coordena o UFC nas escolas inteiras. É a Mariana, de EC. Então, é muito relativo o critério técnico. Muito, muito relativo. Por isso que a gente não pode olhar para as pessoas como se fossem uma nota. Vocês não são nota. Ok? Vamos começar a matéria? Diz. Quando eu estava revisando lista e árvore, né? Porque tipo, a árvore é uma lista só que diferente. A lista que a gente estava vendo, ela tinha uma cabeça e ela tinha um next, né? Certo. E a árvore, ela tem um direito e um esquerdo. Tipo, quando eu estava vendo os métodos, eu vi que se eu criasse uma lista, e essa lista, um struct node, ele tivesse uma cabeça, ele tivesse um next e um anterior, sei lá, e um rabo também, tipo, todos os métodos ficavam bem mais fáceis de fazer. Podia fazer isso na prova? Não. Porque assim, lista unidirecional, né, lista singular, que foi a que nós fizemos, é o modelo mais difícil de lista. Por quê? Para nos preparar para a árvore. E o modelo de árvore dessa forma, onde os pais só conhecem os filhos, é muito mais difícil do que se os filhos pudessem voltar para os pais. Mas por quê? Para nos preparar para grafos. Não dá tempo de chegar em grafos agora, né? Porque a disciplina é só 4 créditos. Idealmente seriam, na minha cabeça, né? Seriam 6 créditos e seriam para todos os cursos, né? Tem cursos que não tem AD, tipo EC não tem AD. EC tem? Não tem PO. Não tem PO. PO é opcional, né? E redes também não tem AD. Não, mas vai entrar na grade nova. Ok? Mas, por exemplo, a maior parte dos cursos não tem PA, não tem ADA. Então, assim, a disciplina aqui é muita coisa para você ver em 4 créditos. A não ser que eu visse ela só teórica. Se fosse para ver ela teórica, em um mês eu tinha terminado a disciplina todinha. Né? Mas vamos lá. Eu não estou com vontade de dar aula, não. Tô mexido aqui. Tô mexido. Bora lá, vamos pra aula. O que é que tem a fila do banco? Tá. A fila do banco. Fila do banco? Tá. Fila do banco. Qual é o objetivo da fila do banco? É eu saber trabalhar com os ponteiros. Saber fazer um cabo entrar e sair e passar de fila para fila. Vocês querem essa fonte que eu uso aqui? Se vocês quiserem, eu posso postar no Hangout, tá certo? Não, essa daqui é Operator Mono. Operator Mono, só que ela é um Operator Mono compilado, ela é diferente. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar, porque a original não tem isso daqui. Ela não é a original. Eu mando lá no... Bora lá. O objetivo da fila do banco é você fazer isso daqui, ó. A fila do banco não está atualizada não no repositório. Que Xcode.
Pessoal, novidades para vocês, tá certo? Esse provavelmente é o último semestre que eu vou fazer ED em C++. E agora vai ser Em C. Porque eu quero exportar a disciplina e a maioria dos e como os professores eles ficam muito presos no material didático que eles têm, eles não migram para outra linguagem por causa do material didático. Então eu vou regredir para C puro e nos trabalhos tipo fila do banco, editor e etc, tudo mais, a gente vai utilizar a estrutura de dados genérica em C, né? Com ponteiro pavoid. Vai ser massa. Ponteiro pavoid. Bota ponteiro pavoid aqui, ó. Ponteiro pavoid. E outra coisa que eu descobri, essa é a ótima. Outra coisa eu descobri que as pessoas não sabem ser. O que as pessoas sabem de ser é isso daqui, ó. É um tico do tico. Aí eu fiquei pensando, mas por que eu vou dar um C++ que se nem sei o povo sabe, mano? Sabe ser assim, o menor do menor. Os professores nem passam compilação em módulos, nem passam makefile, nem passam as bibliotecas, não passa ponteiro pavoid, não passa uma carrada de coisa. Aí o povo não sabe ser. Não sabe diretiva de compilação. E como tem muita gente de SC que vai utilizar C de forma assim razoavelmente avançada, é melhor fazer um C Power Range do que um C++ todo capado, né? C++ todo capado. Eu fiz esse trabalho de novo, ó. E também não vou mais usar o Qt Create, vou mudar tudo agora. Também não vou mais usar SFML. Eu lembrei que você tinha de usar mais porque o pessoal Não, tá terminando o semestre. Quando tá terminando o semestre, o professor vai dar certo. Aí o que, mano? Conseguiu os trabalhos? Não, instalei o SFML. Fazer uma coisa que rode mais fácil no Windows. Pronto, ó, vou dar o push dessa. Se você não começou a fila do banco, vou dar um push nesse daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tirei a parte visual. Que? Esse cadastro por aluno aqui no Varefário é normal para resolver? Esse o quê? Consegue acessar Não tem que se cadastrar, não tem que estar Mas a gente tem esse cadastro vai da camada bem existente ou já cadastrado? Qual é o erro? Tu tá falando de quê? Porque agora para acessar lá vai ter que cadastrar a matrícula. É? Ah, o hotspot novo que colocaram. Pronto, que é para fazer a autenticação da base de dados, né? Mas tem algumas redes que ainda estão funcionando, não tem? Tem. Pronto, aí vocês... O objetivo é fazer o cadastro e ir migrando para os hotspots. Mas na verdade todo já cadastrado. Hã? É só fazer o login. É, pra gente auditorar o pessoal que tá comendo a banda fazendo besteira, entendeu? Agora a gente vai ter uma internet que preste. Tipo, o cara tá comendo a banda, baixando o torrent. Aí a gente aplica uma punição administrativa e deixa ele sem internet pra eles se ajeitar. Entendeu? Porque a nossa internet de 100 mega é ruim porque o povo não tem consciência. Fica utilizando a internet do campo fazer besteira. Quer baixar a torrent, vai baixar em casa, doido.
Que? Esse aqui. Ó, vamos refazer aqui a fila do banco, tá certo? Então, qual é o objetivo da fila do banco? Quem é que ainda não fez o banco? Tá, tudo bem. Então, vamos tentar imaginar qual é a fila do banco aqui, tá certo? Eu reescrevi e aí eu vou mandar agora, quando eu terminar, que aí é bom que eu escrevo o restinho com vocês aqui, tá certo? Reescrevi para tirar a parte visual. Então, na simulação, você recebe PAC, que é a quantidade de pacientes por minuto. PAC, quantidade de... Não é PAC. Não, é a PAC, é a paciência. Paciência. É porque eu estou confundindo com o trabalho, que é o do hospital, do hospital, que são os pacientes. É a paciência do cliente entre mínimo e máximo. DOC é a quantidade de documentos do cliente. CLI é a quantidade de clientes que entra por minuto. Número de caixas é o número de caixas no banco. Bora fazer logo o pseudocódigo todo desse negócio aqui, para quem não fez, né? Então, que foi? Mas é bom que eu vou fazer um novo para ver se um novo melhor que o do QX Code, dada a descrição. Ok. Tá, por minuto. Tudo bem. Então bora lá. Como é a lógica da fila no banco? A lógica na fila do banco é a primeira coisa que acontece. A gente vai ter entrada no banco, não é isso? Entrada no banco, saída dos que perderam a paciência, processamento dos documentos no caixa. Quem não tem mais o que processar no caixa sai do banco. Se o caixa está vazio, chama alguém da fila de espera. Mas como nós não temos, não está sendo definido aqui critérios do máximo de pessoas na fila, então como não tem parâmetro, você não pode... Você poderia inventar vários outros parâmetros, por exemplo, fila de saída e etc. Mas como a gente não tem máximo de pessoas na fila, capacidade do banco, fila de saída, como isso não existe, então vamos abstrair, não vai ter isso daí. Se nós tivéssemos uma variável aqui chamado máximo de pessoas no banco, aí você teria que controlar isso daí para não deixar entrar mais do que o máximo de pessoas no banco, ok? Mas vamos tirar, tá bom? Isso tinha no pseudocódigo anterior, né? Isso tinha no pseudocódigo, né? A gente abre. Então vamos lá. Qual é a ordem do que vocês acham que é melhor? Vamos começar fazendo o seguinte: se tem caixa vazio, chama alguém da fila de espera, antes do povo desistir. Mas tudo bem. Então a primeira coisa, o povo entra no banco e vai para a fila de espera. Ninguém vai direto para o caixa. O povo entra no banco e vai para a fila de espera. Depois, se o caixa está vazio, eu chamo
alguém da fila de espera. Sucesso. Dos que não foram chamados, que permaneceram na fila de espera, eu decremento 1 na paciência. Depois, para todos os elementos que estão no caixa, eu diminuo 1 na quantidade de documentos. Se documentos for 0, esvazia, né? Ele sai esvaziando o caixa. Quem não tem... é justamente isso daqui que eu acabei de dizer, né? Pronto. É só isso? Então, enquanto o banco... a gente pode fazer uma coisa legal aqui, ó. Enquanto o banco estiver aberto, vocês querem fazer até acabar todo mundo do banco ou acabou o horário de atendimento, não atende mais ninguém? Você bota o horário. Ia ser legal se a gente... Você fala o seguinte, você determina por horário. Quando der o horário, não pode mais entrar gente no banco. Pronto, então a gente vai fazer assim, ó. Enquanto o banco estiver aberto, ou houver clientes no banco, faça. Não é verdade? Para fazer uma coisa que faz mais sentido, não é verdade? Enquanto o banco estiver aberto, por exemplo, acabou os 360 minutos, mas se ainda tiver alguém dentro do banco, atende o pessoal que está dentro do banco. Seja até eles serem atendidos ou até eles perderem a paciência e sair. Sucesso? Faz mais sentido assim, né? Então, enquanto o banco estiver... Se você já fez do outro modelo e já enviou, não precisa atualizar, tá bom? Faça. Gera aleatoriamente clientes de acordo com os parâmetros e insere na fila de espera. Até a fila de saída? Não, tem não. Para cada caixa, se o caixa estiver vazio, chame alguém da fila de espera. Para cada cliente da fila de espera, decremente a paciência. E se a paciência... Decremente a paciência. Se a paciência for 0, retire cliente do banco. A gente também tem que decrementar aquela fila de espera quando chamar, né? Depois de chamar, porque você vai estar atendendo a pessoa. Sim, quando você chama, você está... Chamar o cara é copiar o ponteiro e dar o push front. Copia o ponteiro para dentro do vetor e dá o push front. Para cada caixa, se tem cliente no caixa, retire um documento, decremente um documento do cliente e incremente um no lucro do banco. É do caixa, né? Porque no final vai ter que saber qual caixa que... Não, do banco. É gerar, variável para todo o banco. Se eu não me engano, se cliente
não tem mais documentos. Ó, então assim, ó, são duas etapas. Faz de conta que o cara tem um documento, processa o documento, pega o dinheiro do cliente, salva e já despede o cara no final dessa interação, para no começo da próxima já pegar um novo cliente da fila de espera. Faz sentido? Eu não estou nesse minuto do loop, então nesse minuto do loop faz de conta que eu peguei um cara bem aqui, processei o documento. Se ele só tem um documento, no final do loop eu já devolvo o cliente para pegar um cliente no próximo minuto. Então suponha que eu tenho um caixa e 10 clientes, cada cliente só tem um documento. A cada minuto eu processo um cliente. No começo do minuto eu puxo o cliente e no final do minuto eu processo o documento e mando o cliente embora. Não é assim que funciona? Faz sentido? Então, decrementa se não tem mais documentos, envia o cliente para casa. Então isso daqui é enquanto o banco estiver aberto. Depois que o banco fechou, tem mais alguma coisa para fazer? Se ele tiver Não, mas nessa lógica que a gente fez aqui, enquanto houver clientes no banco. Então eu não precisaria, nesse caso, esvaziar manualmente a fila de espera ou o caixa, porque aí eu vou processar todo mundo. Então só tem duas formas do cara ir para casa, saindo do caixa ou saindo da fila, tá certo? Aí no final o que é que eu retorno? Retorne. Qual é o resultado da simulação? Retorne lucro menos quantidade de caixas vezes o valor da diária do caixa. Então esse é o lucro do banco nessa simulação. Esse pseudocódigo está bem melhor. O pseudocódigo que tinha lá no Go, acho que não. Na parte onde começa a fazer essa troca entre a fila e o vetor, ele deixa aquele pseudocódigo deixa meio que não deixa tão implícito o que é que tem que fazer. Entendeu? Por isso que a gente está reescrevendo ele aqui. Na verdade eu já tinha refeito isso daqui na minha cabeça pelo feedback. Vou atualizar. Eu já tinha feito isso daqui na minha cabeça pelo feedback de vocês de que estava difícil de entender a ordem do banco. Eu só não tinha sentado para escrever. É bom que eu já testei com vocês. Está aprovado esse daqui? Esse daqui está melhor, né? Ok. Então, e aí eu fiz aqui para não depender da interface gráfica, eu fiz a interface gráfica e deixei só uma interface de texto aqui, bonitinha. Então, deixa eu mostrar aqui como é que ela é. Então, deixa eu criar clientes, né? For int igual a 0 e menor do que 10 e mais caixa, não, fila, ponto, não tem um list incluso, vector include list, lista, ponto, pushback, new cliente, rand mm, né? Que é entre mínimo e máximo. Rand mm. Eu quero gerar um cliente. Qual é o primeiro parâmetro do cliente? Cadê o cliente, mano?
Ué, tem cliente não? Ah. Não, é porque nesse código não existe, não tem a struct cliente. A gente não tem cliente. Tem que fazer aqui. Tem nome esses clientes? Não, só tem SDDC, cadê? É, mas acho que nesse caso nem isso tem. Tem não, esqueci o código do cliente aqui. Tudo bem. Depois eu pego o código do cliente e boto aqui. Que Mopai, que super Mopai. Tá aqui o cliente. Ah, que ódio. GM. Chegar na hora, provavelmente vai começar 10 horas. A gente diz o horário tipo de 8 a 10 horas, mas a galera começa a chegar na noite. 10 horas da noite. Só Deus vai ser capaz. Eu falei que não, você Ó, fiz aqui na marra caixa 1 recebe novo cliente 57. Criei alguns clientes aleatórios aqui para colocar na fila e criei um cliente aqui para colocar no caixa. E aqui tá o loop, ó o loopzinho. O loop. O que é isso? Esse nível que é a quantidade de clientes no banco? Print. Hã? Esse nível aí. Onde? Tá. Caixa 1 ponto par seta paciência menos. Por quê? Quer que não tem string? Tá bugado esse negócio aqui. Pode ser o código visível, tá? Não. Vou me livrar aqui de tudo que não existe aqui. rm-r libs banco.pro.user asterisco make
O ruim, mano, é que na minha cabeça eu tenho que eu já fiz isso e eu tô fazendo de novo. Por algum motivo. Eu já devo ter feito isso em algum lugar. Ah, mano. Include IOStream. Principal, né, também? Quando o lag bate. Include stream. Aí você não aparece na Hã? Não aparece. Ah, eu sei. Meu Deus. Mas isso aqui serve pra tudo, essa pra você. Luiz. Consertando o bug. Slot menos um, vale. Eu fiz isso daqui. Eu fiz isso daqui. Esse código já tem 2 anos. Eu fiz isso daqui. SDDC out. 10 slot menos um. Tá, eu já são 11h40. Eu tenho que subir porque eu tenho que chegar lá pro concurso antes de meio-dia. Acabei nem dando a matéria que Você deu o principal, né? A gente conversou. A prova, né? A gente conversou sobre a prova. Pelo menos para vocês entenderem como é a avaliação. Tá certo? Então, eu realmente sugiro que vocês estudem nesse modelo, revejam as atividades que vocês fizeram, deem uma olhadinha no pseudocódigo, né? Você está puxando a videoaula de hash? Já? Uhum. String. Slot menos um. Eu vou lembrar só de hash, porque dividir fila e vai ficando mais hash. Não, hash é vou deixar Oi. a última foi de árvore, não? Como é? A última foi de árvore que você passou? Foi. O quê? Qual é a pergunta? Desculpa. Não, a gente vai terminar a árvore na semana que vem. A gente não conseguiu. Eu ia terminar a binária de busca hoje, mas bugou. Próxima semana ainda tem a aula que a gente tem que terminar árvores. Temos trabalho novo. Tem mais um só, que é árvores. Ok? Semestre foi ruim. Semestre ruim. Quando eu vou estudar para hash, a ordenação para a só um pouquinho mais de hash. É só não olhar para o sono comunitário de um estudante da secção. Foi. Mas eu só olhei o
O quê? Rolou, tem? Meu não deu, né? Slot 9. Vou tocar a roda nesse passo. Ele está dizendo que eu estou chamando o R seria ordenado sem eu ter o R seria ordenado. O botão já foi embora. Olha, essa está retornando, mas tem que criar essa. Tem que criar essa daqui, a história da interna. Tudo bem. Ó, porque tem que passar um nude, né? Então, assim, ó, não tem essa função que recebe só velho. Eu estou funcionando em nude com ela, então tem que passar um head aqui. Tem que passar um head? Eu acho legal a harmonia que eles Dá pra desenhar uma mulher, você tá feliz. Eu vou pensar assim. Fazer tipo eles fazem. Segunda voz, ela na primeira parte da primeira, ela passa Ó, pessoal, ó, como a visualização nova é assim. Só tenho que consertar mais um lance. Eu fiz alguma coisa errada quando eu converti dos espaços. Tá, isso daqui são os caixas. Cada bonequinho aqui está em um slot do caixa. Só isso daqui que eu fiz errado. Ok? Então o primeiro não tem ninguém. O segundo são quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 caracteres. Aí os bonequinhos eles saem daqui da fila de espera e vão pro caixa. Só que no caso aqui eles não estão indo porque não tem nada feito, né? Não tem nada feito. Mas quando tiver o código, toda vez que você apertar Enter, um bonequinho vai sair daqui e vai para alguma posição do caixa. Legal, né? Bem simples, bem simples. Bem simples. Slot é 13.
Ok, então vou mandar isso daqui, vou fazer a chamada e nós nos veremos nos